volta na resenha do rock com o Quasar. E aí, como vocês estavam falando, o pessoal do Mato Grosso, você tá ouvindo isso? Mato Grosso do Sul presente, galera forte, cara. Forte mesmo, né? Fizeram Wall of Death com a gente lá, umas 1.500 pessoas abrindo o público e batendo um no outro, foi uma loucura mesmo. Tudo pra o Sepultura subir feliz no palco, né? Foi muito legal aquela experiência lá. O pessoal fez aquecimento pro show do Sepultura na frente. Com a gente. Maravilha. Falar para esse pessoal também, quiser participar do grupo aqui do Resenha do Rock, é só ir lá no Facebook buscar o grupo Resenha do Rock, que adicionamos aí, galera. Valeu? Mato Grosso do Sul, grande abraço. Galera de Cordilheira lá no Paraguai, Pedro Juan Cavalheiro, cara, galera muito, muito legal. Uma nova capital do rock no Paraguai. A gente tocou 3 vezes no ano em Pedro Juan Cavalheiro. A gente, em 10 anos de carreira, nunca tinha ido. Em um ano só tocamos 3 vezes. Foi muito bom. Nunca tocamos para menos de 400 pessoas lá, imagina? E com Sepultura, evidentemente, de muito mais. Então foi uma grande experiência. Um público que conhecia o Quasar lá e que viu que um público que underground, que irmão. Uma galera jovem, cara. Jovem, muita piaçada, assim, né? Isso aqui é massa, porque daí tá começando agora ouvindo já thrash metal. Maravilha. Vai crescendo cada vez mais. Bacana. Cara, eu queria que vocês comentassem um pouco aqui sobre... A gente comentou em off antes sobre a música 20 Days in Hell. Sim. Sobre o que ela fala, basicamente. Bom, ela é uma música histórica, né? O Quasar tem muito... É uma banda bem forte os rasgos nacionais do Quasar. Somos uma banda nacionalista, fala coisa da nossa realidade. Sabe por quê? A gente ouvia Judas Priest. Judas Priest fala da Inglaterra. Tudo é British. Tudo British still. British. Tudo British. Iron Maiden, Aces High, The Trooper, eles estão contando histórias deles. Então eu percebi, tem muita galera falando de história mundial, mas eu percebi que ninguém conta a história daqui. Então, muito menos no Paraguai. No Brasil já tem histórias de bandas que falam de coisas que acontecem no Brasil. No Paraguai tinha, mas ficou no passado e não foi levado adiante isso. Corrosão cantava em Guarani, que influenciou o Quasar a fazer o Curiju, e 20 Days in Hell veio da ideia das grandes músicas épicas, falando de histórias, tipo Iron Maiden cantando The Trooper, exatamente isso me guiou isso. Então eu contei a história da Guerra do Chaco, que é a guerra contra a Bolívia, que tem uma particularidade, né? Que foi uma guerra onde a galera não morreu tanto por armas, não. Morreu de sede, porque o Chaco paraguaio, né? O Grande Chaco, que chama, que também está na Bolívia, Argentina e no Paraguai, é um deserto muito árido, temperaturas de 45 graus, e o Paraguai vinha daquela triste guerra, né? Que foi contra o Brasil e contra a Argentina, e contra o Uruguai também, a guerra do Paraguai, que aniquilou a gente, né? Então foi 60 anos depois dessa guerra contra a Bolívia, e a galera morreu de sede, de fome, e mesmo assim o Paraguai não perdeu a guerra, por falar assim, né? E eu falo disso nessa música aí. Então a galera do Paraguai ficou muito... Foi o primeiro clipe do Quasar também, e essa música abriu muitas portas para nós, né? Foi muito bom, mano. Maravilha, então começamos bem o programa. Muito bem. Bacana. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre a matéria que saiu na BBC de Londres, cara, sobre o Quasar. Isso foi uma outra coisa que ainda não caiu a ficha, né? A BBC veio até Cidade Leste. Até quilômetro 12. Lá na minha casa especificamente. No conjunto habitacional, porque a gente foi criado no conjunto habitacional, né? Quilômetro 12 é Conab, que é um conjunto para famílias carentes que eu pegar uma casa, né? A gente morava lá, mas na nossa sala de ensaio ainda está lá. Então a gente levou eles para lá. A gente não pegou nenhuma sala de ensaio para mostrar eles uma coisa bonita. A gente levou eles para um lugar onde mesmo. Mas eles vieram, eles estão fazendo um documentário, né, sobre música em Guarani. Referente à música em Guarani. Não só em Guarani. Idiomas nativos. Idiomas nativos. Eles estiveram no Chile, pegando as bandas que cantam em quechua, né? Só que daí a gente explicou uma coisa para eles. Que no Paraguai o pessoal fala Guarani. A grande diferença diferença, né?
Eles estão em Peru, né? Peru, Chile, a galera fala os idiomas andinos, mas eu falei, o Paraguai tem uma grande diferença, que a gente fala o nosso idioma. A gente não fala, Paraguai não fala vamos, Paraguai fala jahá. Jahá, xerá. Jahá, xerá, né? Xerá que dizer meu amigo, né? Meu amigo. Coisa assim. Então a gente fala e você é uma prova que todo mundo sabe que a gente fala o nosso idioma. Eles ficaram muito impressionados com o Curiju. E porque a gente canta e eles viram os vídeos, né? Você viu também um vídeo do Megadeth, né? A galera se sente muito identificada. E ainda mais o Curiju é uma música. Quando a gente tocou na Bolívia, tinha uma banda da Colômbia que eles só queriam ouvir Curiju, né? Porque eles ficaram uma coisa muito novedosa para eles, né? Em Guarani, né? Os idiomas dos índios, os caras falam, o idioma dos índios. É porque os índios, né, ficaram, né? No passado, infelizmente, aquela cultura quase ficou totalmente destruída. Mas bom, a gente quer levar isso adiante, a gente quer ainda ter mais músicas. Quer levar nossa cultura por todo canto do mundo que a gente puder, né? Tomara seja mundialmente isso daí, né? Eu acho até interessante vocês tocarem nesse assunto, porque, por exemplo, aqui a nossa região, aqui não falo de Foz do Iguaçu, eu falo da tríplice fronteira, região, né? Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Porto Iguaçu na Argentina, cara, são praticamente cidades que dependem do turismo. Sim. Então, se você prestar atenção, os principais pontos turísticos aqui da nossa região têm nome Guarani, Iguaçu, Itaipu. Cara, eu falando no carnaval, Sapucaí, quer dizer o grito, Sapucai, daí que vem, né? É uma região muito enorme, muito grande, e por isso que eu falo, sempre eu falo, a gente toca no Brasil, eu sempre falo, nós é tudo igual porque nós é tudo índio, eu falo. Certeza. Até os gringos, quando olham para nós, South American, aqui não tem brasileiro, não tem paraguaio, é South American. Você é sul-americano, latino. É assim, latino. Tanto que a história é tão curiosa que se você pegar e voltar lá no passado, na época das grandes navegações, quando vinham para a América do Sul, em geral, na época não existia América Espanhola, América Portuguesa, ou seja, quem habitava aqui eram os índios. Entendeu? Claro. E tanto que os europeus eles eram tão racistas, sei lá o que eles consideravam os índios como desalmados. Claro, né? É muito simpático aquela história de que o Papa autorizou os índios a ter alma. É muito. Chega a ser hilário uma coisa dessa, hilário, né, cara? Porque... Eu não lembro o nome, mas bom. Mas enfim, é a história, né? É história. Graças a Deus que a gente evoluiu, né? Graças a Deus. E a gente está puxando isso pro quadro, né? O Curiju, por isso trouxe a BBC aqui. Porque eles perguntaram para o jornal de maior circulação do Paraguai, que banda que tem uma música assim. E esse jornal conhecia o Quasar, e através deles, através da página Rock em Paraguai, também eles deu uma força para a gente, e aí eles vieram, a gente não acreditava, mas quando a gente viu o documentário foi uma loucura, né? E também foi uma explosão de aceitação pelo público, e também muita gente veio a conhecer a banda. Na época a gente estava promocionando muito o show que era Curiju, né? Curiju Metal Fest. Então daí muita galera ficou conhecendo Quasar Curiju. E foi daí que facilitou também a chegada da BBC até nós. Estava no jornal a data do Curiju Metal Fest, né? Anaconda Metal Fest, falando em espanhol. Curiju significa? Anaconda. Sucuri é em Tupi-Guarani. E Curiju é em Guarani tradicional. É diferença, mas também é idioma dos índios, falar Sucuri também. Como tem aquela famosa lenda das cataratas aqui, que era uma lenda do Tarobá? Do Tarobá e Emboi. Não lembro o que é o outro. Emboi. Tarobá e Naipi. Naipi, sim. Não, Emboi era o Dios Serpente. A serpente. Emboi. Sim. Emboi. Por isso o Curiju fala Boi Iguaçu. Porque é serpente grande. Boi Iguaçu, Mahinguataiwa, Nhande Político Coeraixa. Quer falar, isso quer dizer, é serpente grande que nunca se satisfaz igual aos nossos políticos. É uma comparação com os políticos corruptos. Quando a gente tocou no Zumbi Ritual, cara, tinha umas 4.000 pessoas lá, lotadíssimo. E eu falei, essa música vai dedicar para Dilma Rousseff. Eu falei, a galera rachou de rir, cara. Eu expliquei
E aí um site brasileiro do Rio Grande do Sul, chamado Heaven and Hell, escolheu o show do Quasar como o melhor show do ano, cara. Juntou o Sepultura. Juntou o Sepultura. Que maravilha. Cara, a gente não sabe como agradecer isso, a gente não sabia. Eu queria eu tomar um avião e dar um abraço pro cara, né? Não foi muito bom.